E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos tratar sobre estudos de TRPL4, ações preferenciais nominativas de Companhia Paulista, né? ISA CTEEP, no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais, para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, leituras e temas positivos para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises e nem nada, né? Aqui tratam-se apenas das nossas perspectivas pessoais, das minhas, né? Que eu compartilho aqui de forma gratuita, tá? Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço. A gente sempre está aqui na busca de interpretar o como, o quando, o onde e o porquê no mercado, nos mercados, né? Com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E esse é o nosso slogan: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do Setup. Como eu já falei, eu chamo ele de relógio suíço porque considero os indicadores que a gente usa como engrenagens de um relógio suíço, né? Para quem não sabe, um relógio suíço é um dos equipamentos que mais dá a hora certa com maior precisão do mundo, por conta de sua qualidade, né? Dá o timing. E essa é a ideia de nosso setup, dar o timing certo para compra, para venda, para zerar as operações, para não fazer nada, inclusive. Nós estamos aqui no vídeo de número 127, né? Então temos mais de uma centena de vídeos já falando sobre o setup. Inclusive vídeos esses falando diretamente sobre as médias móveis, sobre as bandas de Bollinger, sobre o MACD, sobre o volume, o JJ Index, o C650, o Fibonacci, o Triple Screen, figuras gráficas, candlestick, movimentos de preços, análise técnica, price action e sobre a principal peça de qualquer setup, que somos nós mesmos, é o fator humano, tá? Ainda não conseguiram inventar nada que sobrepujasse o ser humano de alto nível, tá bom, meus amigos? E aqui a nossa busca é essa, ter o preparo de alto nível, tá? Existe uma frase muito interessante que fala que uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns, mas nem 50, nem 1000 máquinas fazem o trabalho de uma pessoa extraordinária, né? E aqui a gente fala muito sobre a disciplina, né? A disciplina a gente divide em três vertentes: a disciplina técnica, a disciplina física, que é ter saúde, né? E a disciplina emocional, que é ter o preparo, né, para tomar as decisões sob pressão, né? Que o que a gente mais passa no mercado é essa questão, e é essa que diferencia os verdadeiros traders de quem ainda não chegou lá. Vamos em frente. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci, né? A dinâmica do Fibonacci são os prováveis caminhos, né, que o preço passa a partir do traçado nosso do Fibonacci, que todos já sabem, né? A gente traça em cima de um topo e um fundo. Temos vídeos aqui também, tá? Do próprio Marco Aurélio Rossi, que é o criador do Fibonacci. Temos vídeos também produzidos por nós mesmos, tá? Tem uma playlist, está na playlist do Setup JJ também, todos os vídeos. É só pegar aí para assistir no canal. Vamos começar então, primeiro contando uma história, né, de Companhia Paulista, né? Essa sigla, né, ISA-CTEEP, quer dizer Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, tá? Então, a gente chama, quem está mais tempo no mercado, né, chama essa empresa simplesmente de Transmissão Paulista, né? Eu quero fazer uma homenagem aqui porque eu tive um grande amigo, Milton da Rocha Gama. Esse cara foi um grande amigo meu que me incentivou e me ajudou e me iniciou no mercado financeiro na década de 1990. Hoje ele não está mais aqui entre nós, porém, fisicamente, né? Porém está sempre em espírito. Ele é sempre um cara muito lembrado e que eu guardo ele com
muito carinho e amor de um grande amigo que eu tive, né? Além de parceiros de mercado financeiro. E ele adorava operar isso aqui, ele adorava comprar a transmissão paulista. Vamos lá em frente. A companhia, então vamos lá. A ISA CTEP, Companhia de Transmissão e Energia Elétrica Paulista. Eu tenho ela como um apelido simples de Transmissão Paulista, tá? É uma empresa concessionária de transmissão de energia elétrica brasileira. Companhia de capital aberto com ações negociadas na B3. A ISA CTEP tem como principais controladoras a ISA, a ISA, né, uma das maiores grupos de transmissão de energia elétrica da América Latina, e a Eletrobras, maior empresa de energia brasileira, além de 60 mil acionistas, pessoas física e jurídica, né? Ela é uma empresa de capital aberto, tá? Ela tem ações na B3, tá? Com os tickers TRPL3 e TRPL4, né? Vocês já viram que hoje vamos analisar a TRPL4, que são as ações preferenciais nominativas, tá? Ela está dentro da atividade de energia elétrica, é uma sociedade anônima, foi fundada em 1999, tem sede em São Paulo, tá? O seu presidente chama-se Rui Chamas, tá? Emprega por volta de 1.470 empregados, tá? O produto dela é a transmissão de energia elétrica. Nós falamos aqui que dentro do setor elétrico temos 3 vertentes, né, principais: geração, transmissão e distribuição. Já analisamos aqui, primeiramente, a Eletrobras, que nós falamos, né? Nós mostramos que ela trabalha com geração e transmissão. Ontem analisamos a Copel, né? E a Copel trabalha nos 3 ramos da energia elétrica, ou seja, ela tem hidrelétricas, termoelétricas, várias, né? Geração, tem a transmissão, que são os cabos que a gente vê nas estradas e tudo, que transportam energia, né, da geração até a distribuição, e a Copel também trabalha com distribuição, né? No caso aqui da Companhia Paulista, ela trabalha única e exclusivamente com, pelo menos até esse momento, né, com transmissão de energia elétrica, tá? Eu tenho os dados aqui dela um pouco antigos, tá? O valor de mercado dela em 2012 era de 1,3 bilhões de dólares. E o lucro dela de 2012 foi de 411 bilhões de dólares. Ou seja, a gente fazendo uma relação aqui preço-lucro, né? Dava menos de 3, né? Ou seja, um lucro altíssimo nesse período, tá vendo? Não é à toa que o Milton gostava de transmissão paulista, né? É considerada uma das principais concessionárias privadas de transmissão de energia elétrica do Brasil, responsável pela transmissão de 30% de toda a energia elétrica produzida no Brasil e 60% da energia consumida na região sudeste e de quase 80% do consumo do estado de São Paulo. A história: a CTEP, né, a Companhia de Transmissão de Energia Paulista, foi criada em 1999, após a divisão dos ativos da estatal paulista Companhia Energética de São Paulo, dentro do programa que incorporou, né, dentro do programa de privatização do governo estadual. Em 2001, a Transmissão Paulista incorporou a Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica, EPTE, resultante do desmembramento da Eletropaulo. A privatização aconteceu em 2006 em leilão pelo governo paulista, com o grupo colombiano ISA, né? Conquistou o controle da companhia, adquirindo 50,1% das ações ordinárias com direito a voto. No mesmo ano, a ISA, arrematou em leilão promovido pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a concessão para a construção da linha de transmissão Neves 1 Mesquita, que passa por 14 municípios mineiros, entre as cidades de Contagem e Ipatinga. Esse empreendimento deu origem à subsidiária Interligação Elétrica de Minas Gerais, IEMG, tá? Em 2007, a participação do grupo ISA aumentou para 89% das ações ordinárias e 37% do capital total da ISA CTEP, ou a Companhia
de Transmissão Paulista, né? Dados da companhia. A companhia de capital aberto com ações negociadas na B3, a ISA CTEP, como eu falei, eu chamo ela de Transmissão Paulista, né? Tem como principais controladoras a ISA, ISA, um dos maiores grupos de transmissão de energia elétrica da América Latina, e a Eletrobras, maior empresa de energia brasileira, além de 60 mil outros acionistas, sendo pessoas físicas e jurídicas. A Transmissão Paulista conta com uma infraestrutura formulada por 12.993 quilômetros de linhas de transmissão, 18.782 quilômetros de circuitos, 2.488 quilômetros de cabos de fibra ótica e 107 subestações com tensão de até 550 kW. Sediada na cidade de São Paulo, a empresa conta com 5 regionais, todas instaladas em municípios paulistas: São Paulo, Cabreúva, Taubaté, Bauru e Jupiá. Um centro de operação de transmissão, COT, né, em Jundiaí, e um centro de operação retaguarda, COR, em Cabreúva. Em 2011, a Companhia Paulista de Transmissão Paulista registrou uma receita líquida de 2,9 bilhões e lucro líquido de 915 milhões de reais, tá? Vocês veem que a questão da relação preço-lucro dela é espetacular, né, meus amigos? A principal fonte de receita da companhia provém do uso do seu sistema de transmissão por outras concessionárias de energia elétrica, agentes do setor e consumidores livres. Desde junho de 2006, a Companhia de Transmissão Paulista é controlada pela ISA, como falado, maior grupo de transmissão de energia da América Latina. Para vocês terem ideia, ela tem capacidade instalada de 45 mil miliwatts, né? Eu não sei falar essa unidade de medida aqui, né? Mas é MVA, tá? Deve ser miliwatts, 1000 watts, eu não sei. Está presente em 15 estados brasileiros, né? A Transmissão Paulista, tá? Está presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Espírito Santo, tá? É isso aí, para conhecer um pouco sobre Companhia de Transmissão Paulista. Vamos agora para os estudos, então, de TRPL4, ações preferenciais nominativas de Transmissão Paulista, ou ISA-CTEP, no setup JJ. Estamos aqui, então, com o gráfico, né, pessoal? Gráfico mensal de Companhia Paulista, tá? De TRPL4, né? A gente vê que a história dessas empresas elétricas com relação às crises é bem diferente. Ou seja, aqui, ó, entre 2007 e 2008 tivemos a crise do subprime, ó, e a Companhia de Transmissão Paulista não aconteceu nada, né? Ela sofreu aqui na questão daquele problema lá que a gente já falou algumas vezes, né, da reeleição da Dilma, no qual ela mexeu, né, de forma arbitrária, né, na questão da energia elétrica para baixar lá para ser reeleita. E aqui sim ela teve uma queda, né? Inclusive depois batendo até no fundo, um fundo aqui, né? Lá para 2014, onde ela, perto da cassação da Dilma, porém depois ela pegou a linha dela de novo de alta e foi embora, né? Sofreu na crise da pandemia também, teve essa devolução aqui, né? Porém, se a gente vê, pessoal, o caminho dela é sempre um caminho de LTA, né? Quase nunca ela rompeu o fundo anterior, tá vendo? A não ser aqui, né? Nessa fase aqui, tá vendo? Mas se a gente vê o histórico dela dos últimos 20 anos, ó, né? 2004 para cá, ó, ela mesmo na crise da pandemia, ela sempre tem uma linha de tendência de alta, ó, né? Com as suas correções, nenhum ativo sobe em linha reta, como falamos sempre, né? Impulsão, correção, sempre, ó, né? Impulsão, correção, tá vendo? Ó? Na própria crise da pandemia foi impulsão, correção e foi embora, onde ela chegou aqui no seu topo histórico, né?
por volta do final do ano passado aqui, ó, né? Vamos ver se foi em novembro também, depois da... Vamos olhar lá no gráfico, nos gráficos diário e semanal, né? O topo histórico dela está aqui, tá, pessoal? Com a ação dela em R$ 25,91, né? E atualmente ela está nessa regressão à média, nessa correção aqui, com a ação valendo R$ 22,57, né? Caiu R$ 3 mais ou menos aqui nessa correção. Olhando as médias móveis, a média móvel exponencial de 200 está apontada para cima, a de 9,27 flat, né? Temos um MACD 18 aqui comprador, ele deu uma diminuída na força compradora e agora ficou flat também com essa questão. E a gente vê também que as bandas de Bollinger fecharam, né? Perdendo a volatilidade desse movimento da alta aqui, né? Ela tinha caído de volume, porém subiu de novo, ó, né? E voltou mais um pouquinho. JJ Index está comprador, mas com PVT bem colado aqui, né? Fechar bem paralelo à média de 50. E as bandas de Bollinger também deram uma fechada aqui, né? Tudo segurou aqui. A gente vai ver nos gráficos de tempo, de time frame mais curtos, que aqui nós temos uma espécie de um retângulo, né? De uma consolidação, tá? E o C650 tá vendido, né? Ele já rompeu aqui a linha do 100 para baixo e tá vendedor, tá? Indo para o gráfico semanal, né? De companhia de transmissão paulista, a TRPL4, né? Nós vemos aqui claramente, né, a linha de tendência de alta, ó. Aqui a gente consegue ver já o que eu comentei, ó, sobre uma região de consolidação, tá vendo, ó, né? A gente tem aqui uma região que o preço tem trabalhado fortemente desde 2001, ó, desde aqui, ó. Desde esse período aqui, ó, final de 2020 ainda, né? A crise da pandemia está aqui, tá bom, meus amigos, ó, né? A gente vê o topo da pandemia, né? Pré-pandemia, o fundo da pandemia, a recuperação do ativo, o topo histórico dela, né? Que bateu aqui onde falamos, né? Nos R$ 25 lá. E hoje nessa correção aqui, nessa correção que virou uma consolidação, né? Estamos aqui a 22,57, tá vendo? Vemos a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, né? A média de 9 apontada para cima também é de 27 flat. O MACD aqui, ó, estava vendedor, porém ele fechou. A média de 9 tá para romper novamente para cima. A de 27, né, abrindo talvez aqui um MACD comprador, né? Vemos que o candle já rompeu aqui para o alto, né? Temos uma queda de volume, tá? Bandas de Bollinger, tá? Tem que falar, elas estão flat ainda, tá bom, pessoal? Ó, estão meio que paralelas aqui, tá vendo? Ó, dentro dessa consolidação, né? O JJ Index está comprador, né? E o PVT meio que virado para cima, tá vendo? Então tá com força compradora crescente. O C650 também, ó, deixou a linha do menos 100 e virou para cima, ó, né? Então tanto o JJ Index quanto o C650 compradores, tá bom, pessoal? Sendo que o candle aqui já rompeu as médias de 9,27. Temos alvos aqui para cima. Inclusive uma coisa que eu não comentei, que era para ter comentado, que esse topo aqui, ó, né, bateu no 161, né, no nível final do Fibonacci. E o preço tem trabalhado aqui, ó, né, 111, 161, voltou para o 111. Será que volta aqui de novo, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Será que chegaremos novamente aqui? Né? Fica aí a coisa, né? Fica aí a pergunta. Sendo que ele já rompeu aqui, ó, o 127 que eu abri alas, né? Ó, ele já rompeu o 127 que eu abri alas. Indo para o gráfico diário, né, de transmissão paulista. Vemos aqui, né, pessoal, como eu falei, ó, a região em que o preço tem trabalhado, né? Ó, o topo histórico ficou aqui para trás, tá bom? Que é aqui nesse 161 aqui do Fibonacci, né? Do Fibonacci azul, o 61 tá aqui. Opa, deixa eu pegar a figura certa.
161 está aqui junto com esse 161, né, que é uma convergência de fibras, junto com esse 161 do Fibo Verde aqui, tá vendo? A gente vê que o preço então está trabalhando dentro dessa faixa. Eu vou até diminuir ela aqui um pouco, porque o preço está trabalhando mais aqui dentro do que ali, ó. Ali fez um pullback para baixo, mas voltou, né? O preço está trabalhando mais aqui do que no outro, né? Vemos que o preço veio margeando aqui a média móvel exponencial de 200. No caso aqui ela agora está flat, né? Ó. Ela está flat agora, né? O preço rompeu a média de 9, de 27 e de 200 para cima, tá vendo? E fez uma regressão à média aqui quando chegou nessa região aqui, ó, que é uma região do 76 desse fibo verde e do 111 desse fibo branco aqui, que é um fibo traçado no gráfico de 60 minutos, porém eu deixei ele aqui para a gente observar que chegou a esse nível, tá? A gente vai chegar lá no gráfico de 60 minutos, claro que vamos repetir essa informação, mas é importante trazer ela para vocês entenderem como funciona, né, a questão do Fibonacci trabalhada em várias camadas, assim como eu trabalho, né, que eu traço, vocês sabem que eu traço um fibo amarelo no gráfico mensal, eu traço um gráfico azul no gráfico semanal, eu tenho um fibo roxo, que é o da pandemia, que nesse caso aqui ele já venceu, ele já foi rompido, por isso que ele não está aqui mais, tá bom? Eu traço um fibo verde no gráfico diário, ou seja, esse fibo verde aqui é um gráfico traçado em cima desse topo, e esse topo aqui, cadê o fundo do meu... E esse fundo aqui, ó, tá o zero aqui, ó, né? O zero tá aqui, ó, né? O 0 e o 100, ó, tá? Né? E se vocês verem aqui, eu tracei ele como projeção, né? Ou seja, ele deveria vir com o nível de 111 aqui para baixo e o 127 e tudo, mas eu tracei ele ao contrário, então ele é uma projeção, tá? Eu projetei ele aqui para cima, tá? Em vez de traçar ele aqui para baixo, que seria uma retração, tá? Como falei, temos vídeos aqui explicando isso. Tem um vídeo próprio que eu gravei explicando essa questão dessas camadas dos Fibonacci que eu uso, tá? Eu tenho um vídeo aqui falando diretamente sobre Fibonacci e a forma que eu utilizo. Então, voltando aqui à questão da análise do preço, como eu falei, a média de 200, né, a móvel exponencial de 200, ela está flat, a de 9,27, ó, estão viradas para cima com MACD comprador e crescente. As bandas de Bollinger, vocês podem ver que abriram para cima dando volatilidade para essa alta. Ó. Nós já temos aqui o começo de uma linha de tendência de alta, tá vendo? Uma LTA, ó, né? Topo e fundo ascendente, né? Ó, tá vendo? E indo para cima, tá bom? Vemos que o volume caiu, né? Nesse período aqui, inclusive fazendo uma divergência do volume com preço, tá vendo? E agora aqui no final ele subiu um pouquinho, inclusive começou a querer romper a média de 20 aqui, né? O JJ Index a gente vê que ainda está vendido, ó, com o PVT colado aqui na média de 50, ele ainda não deu compra, mas a força vendedora perdeu muito e aqui tem o sinal da regressão à média, né? Nesse ponto aqui, tá vendo, ó? O CCI é comprador aqui desde essa época aqui do sinal de regressão à média do JJ Index, tá bom, meus amigos? Né? Porém, o JJ Index ainda não virou compra mesmo, tá? Ele está com a força vendedora caindo e o PVT virado para cima aqui no final, que ficou flat aqui, perpendicular à média de 50, tá? Mas ele não rompeu a média de 50 ainda dando sinal de compra. Indo para o gráfico de 60 minutos, a gente vê aquele ponto no gráfico de 60 minutos de transmissão paulista, a gente vê aquele ponto no qual falamos, ó, que é o 76 do Fibonacci em verde e o 111 desse Fibonacci em branco, tá vendo? Porque aqui está o 76 do branco, tá bom? Vemos a linha de tendência de alta formada, né? Tá aqui. E essa aqui que é um pouco... que é a primeira, né? Que é uma LTA também, tá vendo? O preço a gente vê que ele rompeu mesmo a média de 200, ó, e foi embora, né? Ele chegou a testar de novo aqui embaixo e foi embora, tá vendo? Rompendo inclusive os níveis de Fibonacci, como falamos, ó, passou pelo abre-alas do Fibo azul, né? Tá vendo? E tá rumo a 14161 de volta lá, quem sabe, né? Como falado, formou a LTA.
Fechou esse gap aqui, ó, esse gap down, tá vendo, ó? O gap fechado, né? A gente tem aqui, ó, o topo anterior, né? Que ele chegou a fazer um throwback e voltou, né? Para essa regressão à média aqui, onde ele testou a média de 27 e começou a subir de novo, né? O volume, ó, deu uma subida, inclusive ele está com volume forte comprador aqui no final do dia, né? Lembrando que nós estamos numa quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, tá? Após o fechamento do pregão, após o fechamento do mercado. Então, o mercado hoje fechou dessa forma, né? Isso aqui é tudo do dia de hoje, ó. Tanto essa queda aqui quanto esse retorno, tá bom? Vemos aqui, ó, o JJ Index comprador com PVT virado para cima e o C650 chegou a dar venda e voltou aqui para a linha do 100, ó. Tá vendo? Tá colado aqui na linha do 100. Portanto, temos uma linha de tendência de alta aqui de volta, né, meus amigos? Tá? Olhando o contexto do ativo, então, a gente vê claramente uma linha de tendência de alta, ó, no semanal, com essa consolidação aqui no final, nesses últimos períodos, nesses últimos meses, ó. Tá vendo? Essa consolidação a gente vê ela aqui com mais clareza também no gráfico de 60 minutos, sendo que estamos aqui tentando de novo romper a média de 200, né, a duzentona, e temos os topos aqui acima a testar da consolidação no qual falamos. Essa é uma figura de retângulo, tá? Uma figura de retângulo é uma figura de consolidação, né? E olhando o gráfico de 60 minutos, aqui no curto prazo a gente vê claramente a LTA aqui, tá? Formada, com os indicadores dando comprador, tanto o JJ Index quanto o C650, tá? Pelo menos a curto prazo a gente tem uma maior segurança dessa alta, né? E no diário e semanal a gente vê claramente aqui a consolidação, no qual o preço caminha para o topo dessa consolidação de novo, quem sabe testar ele e quem sabe mais ainda romper, né, esse topo dessa consolidação e caminhar lá para o topo histórico, né? Que a consolidação está aqui, ó, pessoal, ó, lembrando, e o topo histórico está mais lá acima, lá no 161 do Fibo azul que mostramos, tá? O que eu vejo no curto prazo é linha de tendência de alta para o caminho do topo dessa consolidação, né? Depois que chegar lá no topo, a história é outra, vamos ver se rompe, tá? Mas no curto prazo é linha de tendência de alta também, tanto no longo prazo também, tá? Apesar da consolidação. E aqui, quem sabe, eu não sei se eu chamo isso aqui de oco, se cair aqui, ó, por conta da consolidação. Seria muito ombro aqui, né? E muito ombro do outro lado, tá? Porque ele fez esse topo dele mesmo, porém, voltou e caiu nessa consolidação aqui, tá? Porém, eu vejo LTA, tá? Na situação, vejo linha de tendência de alta, claro que com todos os cuidados sempre, administração de gerenciamento de riscos, quem está com lucro, gerenciamento de lucros, tudo é importante aqui. A gente vê que chegamos a um topo aqui, ó, do mês passado, né? Do mês de março, né? E que ele tentou romper e não conseguiu, tá? Ele está indo novamente aqui, ganhou força para alta novamente. Vamos ver se ele rompe dessa vez. Isso tudo aqui é importante de observar, sendo que temos esse nível do 76 do Fibonacci aqui e esse 111 a ser rompido, tá? Atenção a esses níveis, né? Porque são níveis de atenção para o caso de poder ter uma possível reversão aí, ou violino e tudo mais, tá bom? É isso aí. Por hoje são essas análises sobre a Companhia de Transmissão Paulista. Todos aqueles que se movem e mudam com sucesso que eu conheço são bons leitores. Todos os líderes são leitores. Jim Rohn. É isso aí, meus amigos. Eu também concordo com o Jim Rohn, tá? Jim Rohn, para quem não sabe, é um mestre, né, do marketing multinível. Ele é responsável, inclusive, por grande parte da questão como consultor, né, de criação e desenvolvimento da Herbalife, né? Eu não gosto muito, mas a gente tem que reconhecer o sucesso de marketing dessa empresa e tudo, né? E realmente, olha, se você quer conversar com pessoas de alto nível de verdade, procurem ler, porque quando a gente lê, a gente está conversando com aquele autor lá e a gente só tem a aprender muito lendo, tá? Vale muito a pena. A maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessária. Quem as eliminar da própria vida será mais tranquilo e sereno. Marco Aurélio, Meditações.
É isso aí mesmo, né, meus amigos? Eu sempre comento que a gente precisa ter foco na nossa vida, né? E foco em tudo, né? Desde as pessoas a quem a gente mantém por perto, até as atividades que a gente faz. Inclusive na hora de operar, eu tenho conversado com vários amigos e falo que na hora de operar não é hora de estar olhando rede social, não é hora de estar olhando nada. É hora de se concentrar naquilo. A atividade de trading, meus amigos, é uma atividade muito séria, tá? E que exige sim dedicação, seriedade, foco, né? Se você está olhando 300 coisas no momento que você está operando, será que você vai fazer o melhor trabalho, né? Como em qualquer outra coisa, né? As massas nunca tiveram sede de verdade. Elas querem ilusões e não vivem sem elas. Sigmund Freud, The Standard Edition of the Complete Psychological Works. Infelizmente, cada dia que passa eu vejo que é verdade, sabe? Inclusive, muita gente eu vejo que usa o mercado como entretenimento, como algo sedutor, que causa um certo frenesi, de tudo, como outras coisas da vida também, né? As pessoas querem ilusões, né? Querem ouvir que vai ganhar picanha, que vai ganhar cerveja. E nada vem sem trabalho, né, meus amigos? A gente sabe, trabalho muito sério, muita dedicação. Vocês todos aí que já têm algum tempo de mercado devem observar muito bem que há uma diferença muito grande de quem tem sucesso de verdade nos mercados para quem só está falando. A gente vê a questão da diferença da disciplina da pessoa. A gente começa a entender o porquê que aquela pessoa ganha e as outras não, né? Não basta ter inteligência, é preciso também ter o caráter apropriado. Baltazar Gracian, A Arte da Prudência. Esse livro, vocês acho que já sabem que é o meu livro preferido, né? Não é que eu concorde com tudo que está no livro, mas eu concordo com uma grande parte do que está nesse livro. É o meu livro de cabeceira. E eu concordo com isso aqui muito, tá? Não adianta você só ser o cara mais inteligente do mundo se você não tem caráter, né? Você precisa sim, todos nós precisamos, né? Ter um bom caráter. A perseverança é uma grande característica do sucesso. Se apenas batermos por tempo bastante e alto bastante no portão, com certeza acordaremos alguém. Henry Wadsworth Longfellow. Henry Longfellow, né? É isso aí. Água fura pedra, né, meus amigos? Eu acho que essa frase consegue de forma simples trazer a mensagem dessa frase. Água fura pedra. Mais uma vez, por favor, cuidem de suas raízes, tá? Com boas raízes, a gente conquista. Isso é de todo dia, a gente conquista o sucesso consistente. Né? Com boas raízes, tá? Cuidem de vocês, em todos os sentidos, desde o de quem vocês mantêm com vocês, ao lado de vocês, no convívio, até todas essas coisas, estudo, leitura, imersão, disciplina, gratidão, humildade, crença, saber que é possível, perseverar, ter gratidão, ter autocrítica, ter paciência, ter atitude vencedora, desenvolver a habilidade de escolher bem, né? Tá bom? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Muito obrigado a todos. Espero dessa vez ter passado mais algo de bom a vocês, tá? É o que eu tenho buscado em cada vídeo aqui que eu tenho produzido e deixado aqui disponível publicamente para todos, para quem quiser, tá? Espero realmente estar transmitindo algo que mude, que traga todas essas raízes que eu comento todo final de vídeo, né? Que tragam boas raízes a todos nós, né? Tá bom? Até o próximo vídeo, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez. Água fura pedra. Os